Bom dia, pessoal. Voltamos aqui para o programa Vamos ao que Interessa. Eu sou o professor Rogério. Estou recebendo hoje aqui o pastor Elton Pantaleão. Seja muito bem-vindo, pastor. Bom dia a todos. É muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, principalmente nesse programa. Com certeza será desafiador para a gente nessa manhã. Tá bem. Só lembrando que você pode nos acompanhar pela live que está tendo no Facebook. Pode também ligar aqui para a gente, para a rádio 3612-4405. Pode mandar um áudio, né? Via WhatsApp. Eu vou dar aqui meu WhatsApp, 7481 11 7165. Você pode mandar seu áudio aí, quiser participar, fazer alguma pergunta. Pode ficar à vontade. Desde já, quero dizer que nós estamos aqui com o pastor. A gente vai conversar um pouquinho sobre teologia. O pastor é teólogo, né? E professor também. Nós vamos estar batendo esse bate-papo aqui sobre teologia. Eu já queria que, pastor, você se apresentasse ao pessoal. Você é natural daqui mesmo, de onde você veio? Bem, queridos, meu nome é Elton Pantaleão. Eu sou nascido aqui em Juazeiro mesmo, natural daqui da região. Meus pais moram aqui e sou casado, né, com minha esposa Kelly Suíli. Quero mandar um beijo para ela também. E tenho 3 filhos atualmente, né? Graças a Deus eu sou pai de Pedro, de Ana Rebeca e de mais um rebento que está chegando aqui nos próximos meses, possivelmente Gabriel ou Gabriela. E atualmente eu sou pastor da igreja congregacional, formado bacharel em teologia, mestre em teologia e professor dos seminários aqui da região. E dentro desse âmbito religioso, né, da igreja, hoje eu estou plantando uma igreja de origem congregacional ali em Petrolina, no bairro Areia Branca. Já tem 4 anos ali nessa missão de plantio de igreja ali. É isso, e inclusive, pastor, eu conheci lá a igreja, vi pela frente lá. Fui almoçar ali perto, tem um restaurante bom lá, inclusive. Muito Aí, bom, o Shark Sea, top, pronto. top. Aí gente, igreja congregacional, né? Eu não conhecia ainda. Vocês estão na congregacional desde quando? A fundação lá? Bem, a fundação do trabalho, ela se deu em março de 2018. Nós estávamos localizados na Rua Gave, mais próximo ali da feira. Passamos 3 anos numa casa próxima ali da Feira da Areia Branca, onde desenvolvemos um trabalho ali bem simples. E no final de 2019 para 2020, no início da pandemia, nós resolvemos mudar de endereço porque o trabalho já estava tomando corpo, tínhamos projetos que, para serem desenvolvidos, precisaria de um espaço maior. Foi quando nós mudamos ali para aquela localidade da Rua dos Girassóis. Muito bem. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua origem no Evangelho, como você conheceu o Evangelho, você vem de família evangélica. Ah, rapaz, isso é interessante. Bem, a minha vida cristã, na verdade, a família de meus pais, somente a família do meu pai, ela é de origem batista, ali na cidade de Uruçuca, próximo de Ilhéus, mais ou menos 30 quilômetros de Ilhéus. Então são de origem batista. Em 1994, meus tios e parte de minha família lá de Uruçuca estiveram aqui na cidade, onde nós tivemos o contato com o Evangelho na primeira igreja batista, quando funcionava ali na Rua 7 de Setembro. Esse foi meu primeiro contato em 1994. Desde então, eu nunca deixei de estar envolvido na igreja, escola bíblica dominical e culto, as atividades, né? Passei ali na igreja batista muitos anos. Após alguns anos, eu por uma influência de coleguismo, acabei me afastando da igreja batista, fui para uma igreja de origem pentecostal, de viés pentecostal, que era a Assembleia de Deus. E na Assembleia de Deus eu passei muitos anos ali também, uns 10 anos. Mas eu nunca me habituei aos aspectos de doutrina e de usos e costumes. Sempre que fazia alguns questionamentos, em decorrência de já ter um olhar muito investigativo do texto bíblico. Passei na Assembleia de Deus uns 10 anos. Após 10 anos eu me afastei um pouco do convívio eclesial, da igreja local. Nesse afastamento também passei 10 anos afastado, sem querer congregar. E dentro desse processo
eu comecei a ter um envolvimento maior com a teologia, leio bastante. Foi quando eu conheci o congregacionalismo mais de perto, já tinha um conhecimento, porque quem é da Igreja Batista nos anos 90 para 2000, geralmente tinha aqueles momentos de se encontrar com os congregacionais da Praça Exato. da Misericórdia com os batistas da 7 de setembro. Mas eu comecei a me envolver mais, conhecer mais o movimento, a doutrina. Frequentei a primeira igreja congregacional há alguns meses. Posteriormente conheci a minha esposa, que também é de origem congregacional. E tomando conhecimento que a família dela congregava na igreja congregacional Vale da Bênção, nesse período, aí nós decidimos congregar lá, ali no Jardim Vitória. Ali no Jardim Vitória eu passei por volta de quase 8 anos, sendo membro, congregando ali, cooperando com a igreja, inclusive, pregando, escola dominical, me envolvendo nas atividades domésticas da igreja. E ao final de 2018, ou melhor dizendo, no final de 2017 para início de 2018, nós decidimos sair para encarar o plantio de igreja ali na Areia Branca. Isso. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte aí da sua vida, questão do chamado. Como foi que você realmente viu que Deus estava lhe colocando para um chamado de pastorado, né? Bem, a ideia de chamada ela é muito peculiar, é muito particular. E é necessário que as pessoas elas compreendam isso com clareza. Por quê? Porque desde quando eu me entendo por gente na igreja, desde a Igreja Batista em 1994, era menino, eu tinha no máximo 7, 11 anos praticamente. Eu escutava os pastores pregar ali no púlpito, né? O vice-moderador na época, o moderador que era Josafá Vasconcelos, se não estiver enganado. Posteriormente eu vi o pastor Antônio, que hoje está ali na igreja batista próxima ali da Coelba. E sempre achei bonito aquilo ali. E aquilo ali sempre ardia no meu coração. Quando eu saí, logicamente, da igreja batista, no meu pentecostal, você tem uma mobilidade maior nesse vai e vem de púlpito, que basta você demonstrar uma vontade, o pessoal já lhe coloca, às vezes até sem preparo, mas já lhe joga ali. E eu tive uma experiência muito intensa ali na Assembleia de Deus com o púlpito. Inclusive, até exercendo vice-dirigência de congregação muito cedo, muito jovem, ainda com 16, 17 anos, de congregações em bairro. Dentro desse processo, a minha vontade foi crescendo. Sempre tive vontade de me envolver com trabalho presbiteral, trabalho evangelístico, trabalho de pregação. E mesmo depois que eu tive essa fuga, essa janela entre estar congregando e não estar congregando, aonde eu ouvi alguém pregar, aquilo me atraía e ardia no meu coração, a vontade de pregar. Quando eu retornei para a igreja congregacional, de fato, para me tornar membro, a princípio eu não queria me envolver com essas atividades, mas a vontade era maior do que o não querer. Eu me lembro até hoje que quando eu voltei para o convívio da igreja local, passou ali um ano após, o pastor Leonardo Palha, ele me convida para pregar um dia logo após o culto. E a minha ideia era dizer não, mas a minha boca não acompanhou o não. Ele me deu 15 dias para me preparar. Bem, voltei a pregar. Agora eu tenho até pena dos irmãos me ouvindo naquele dia, porque eu preguei muito ruim nesse dia, viu? Mas desde então não parou. Aí eu entrei no seminário, o seminário foi me reavivando essa vontade, e aí eu não tive uma outra posição a não ser ceder aquilo que estava dentro do meu coração, que era a vontade de contribuir com o reino de maneira mais específica. Inclusive, sua formação, você falou que fez seminário. Onde foi sua formação teológica? Bem, rapaz, é interessante isso. A minha formação teológica foi no Seminário Evangélico Congregacional, que funcionou em Juazeiro como extensão do Seminário de Caruaru, entre os anos de 2015, se eu não estiver enganado, até 2018. Após 2018 o seminário fechou, e aí ficou nessa janela. Né? Então me formei no Seminário Congregacional, de origem congregacional. Tivemos muitos professores ali das igrejas congregacionais, presbiteriana, batista na época. Foi nesse ambiente que que eu e outros irmãos nos formamos
Ali o seminário funcionava na igreja Vale da Bênção mesmo, a igreja congregacional Vale da Bênção do Jardim Vitória. Certo. Pastor, eu queria... Sua igreja é a Igreja Congregacional da Aliança, não é isso? Isso. Eu queria saber qual a diferença entre a congregacional, da UISCB, e a da Aliança. Qual basicamente é a diferença hoje? Bem, não há grandes diferenças, eu digo assim. Existem mais pontos que se alinham do que pontos que afastam uma da outra atualmente. Mas uma das principais diferenças é com relação à confessionalidade. As igrejas congregacionais vinculadas à aliança, elas são confederadas e elas subscrevem uma confissão de fé histórica, que é a confissão de fé de Savoy. Se eu não estiver enganado aqui na data, uma confissão que foi escrita em 1658. Essa confissão de Savoy, ela rege o sistema de doutrina congregacional hoje da aliança, com algumas pequenas diferenças com relação ao texto original, porque no texto original da confissão de Savoy, ela batizava, ela defende o pedobatismo, e na nossa confissão atualmente nós não batizamos criança. E também a questão dos oficiais. A UISCB hoje, ela ordena diaconisa e a aliança não ordena diaconisa. Então são diferenças poucas como essa. Mas o sistema é congregacional, são igrejas autônomas, com governo autônomo localmente. E me parece que é uma diferença com relação ao modo de associação das igrejas, porque a aliança hoje é um governo conciliar. E me parece que a UISCB, eu não tenho tanto conhecimento, mas é um governo associativo, então não existe um peso de um conselho sobre as igrejas locais, me parece. Justamente talvez porque não tenha a confissão de fé promulgada e subscrita pelas igrejas. O que a UISCB tem hoje é uma declaração de fé, o que nem sempre é seguido, me parece, à risca. Eu não quero pecar contra os irmãos, mas parece que nem sempre é seguido à risca nesse sentido de declaração, porque a confissão tem um peso jurídico, digamos, maior dentro das igrejas locais. Inclusive, muita gente confunde às vezes, não sei se o pastor já passou por isso, mas quando eu estava na congregacional, isso acontecia bastante, do pessoal confundir com a Congregação Cristã do Brasil, né? Já aconteceu, pastor? Caramba, isso é constrangedor, quase sempre, porque quando nós falamos assim, qual é a igreja que você pertence? Igreja congregacional, aquela do véu? Meu irmão, sempre nós temos que parar. Principalmente em Petrolina isso acontece muito mais. Aqui em Juazeiro, por ter uma história mais antiga, né? Tem mais igrejas congregacionais, isso não acontece tanto, mas ainda acontece. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o que é ser congregacional. Bem, ser congregacional é pertencer a uma igreja de uma tradição histórica que remonta aos anos 1600. Nós tivemos origem no puritanismo inglês. O puritanismo inglês ele foi marcado por uma ênfase na doutrina. O foi o movimento puritano? O movimento puritano é um movimento que surge dentro da igreja anglicana. Esse movimento tem a ideia de quebrar os ritos católicos que permaneciam acontecendo dentro da igreja reformada da Inglaterra, que era a igreja anglicana. Então o puritanismo vem com essa ideia de quebrar esses ritos católicos, de quebrar o cerimonialismo católico. Então dentro desse puritanismo surge ali os separatistas, que são os primeiros pais congregacionais. Os separatistas eles entendiam que não poderia haver uma mescla de ritos e cerimonialismo católico no culto e que as igrejas locais elas tinham que ter autonomia, não poderiam estar vinculadas a Estado nem tampouco a instâncias maiores. Então o congregacionalismo ele vem de uma tradição histórica, vem de uma base doutrinária muito segura, porque a base doutrinária dos congregacionais, apesar de que no Brasil hoje me parece que os congregacionais, alguns deles não detêm esse conhecimento, é uma igreja que está fundamentada nos princípios da Reforma Protestante. Surge dentro desse contexto o sola fide, o sola escritura, o sola gratia, somente Deus, e até me fugiu a mente agora aqui os solas, mas eles estão firmados dentro desses fundamentos da Reforma. Né? Toda a escritura, somente a escritura, um culto cristocêntrico,
uma ênfase na palavra e a ideia de se evitar o se enrolar, o se embaraçar com as coisas deste mundo. A ideia de uma santificação surge dentro desse princípio. Então, quando você fala de igrejas congregacionais, nós estamos falando de igrejas teoricamente saudáveis e historicamente saudáveis. Agora, a partir de então, aí vamos passar por vários momentos na história onde muitas pessoas vão acabar se enviesando por caminhos doutrinários que não são o originalmente congregacional nesse sentido. Certo. Agora, sobre a realidade cristã evangélica hoje em dia. E aí, falando sobre reforma, você acha que hoje, nas igrejas, principalmente igrejas neopentecostais que temos no Brasil, o Brasil hoje precisa de uma nova reforma? Como você pensa isso? Quando nós falamos de reforma, geralmente eu digo o seguinte: o Brasil não precisa de uma reforma, porque a igreja cristã ela está sempre se reformando. Então, a reforma que se iniciou lá em 1500, ela ainda não findou, ela continua. Então, a igreja de Cristo ela sempre tem necessidade de pensar a partir da Bíblia. E certamente teremos questões doutrinárias que precisarão ser revistas, porque a doutrina ela precisa de interpretação, e a interpretação cabe ao homem. E o homem ele é falho nesse processo de interpretação muitas vezes. Então, é necessário a igreja estar sempre atenta. Agora sim, existem aspectos que são muito pontuais com relação à doutrina. Quando você vai para os aspectos doutrinários, você deve observar os fundamentos históricos, desde quando essa doutrina ela está sendo trabalhada, firmada. Deve ser observado o texto, deve ser observado os homens que estão por trás do pensamento dessa doutrina, como eram as suas vidas e etc. Não é? E principalmente pensar a respeito daquilo que os apóstolos afirmaram nas epístolas, os profetas afirmaram. Então, quando eu penso assim, o Brasil precisa de uma nova reforma? Não, o Brasil precisa continuar se reformando, a igreja evangélica cristã precisa continuar se reformando e defendendo a fé. Porque aquilo que ocorreu, a reforma aconteceu por princípios que estavam sendo defendidos pelo catolicismo lá no passado, foi o estopim da reforma, com Lutero, e por outros reformadores como Calvino, Zwinglio e outros tantos. Mas os problemas que originaram a reforma continuam até hoje. O pior, que esses mesmos problemas, as indulgências, elas tomaram modos e formas diferentes, em diversos níveis, movimentos que se dizem evangélicos hoje, por exemplo. Então, se a Igreja Católica vendia indulgência ou escritura para o céu, hoje tem muitas igrejas vendendo vassoura, vendendo sal, vendendo... Infelizmente. Em troca de... trocando dízimo por bênção. Então, são os mesmos problemas de modos diferentes, com novas vestiduras, com uma nova roupagem em si. Pastor, falando sobre teologia, vamos entrar agora sobre teologia. Queria que você explicasse uma doutrina para os nossos ouvintes sobre trindade, né? Porque às vezes a gente fala, inclusive a Igreja Católica também fala sobre trindade, né? Crê na trindade, os evangélicos também. Mas a maioria das pessoas que eu vejo, eles não entendem muito bem esse negócio de trindade. Eles não vivenciam essa questão de trindade. Muitos cristãos que eu vejo acreditam que Deus é um, Jesus é outro. Como é que você, de maneira, é claro, mais simples possível, que dá pra fazer um semestre todinho falando sobre trindade, analisando textos bíblicos, como é que seria, para explicar a uma pessoa mais comum, o que é trindade? Bem, antes de responder essa pergunta, eu queria só fazer uma ressalva aqui. E ver algum irmão, né, da igreja da ISB que queira também nos esclarecer com relação a como é que funciona as associações? Essa questão seria muito bom, porque eu não entendo com clareza, tá? Eu citei aqui, mas não tenho tanta clareza, mas fiquem à vontade. Bem, amados, a questão da trindade eu geralmente ilustro da seguinte maneira. Imagine um triângulo. Um triângulo, para ser triângulo, precisa de 3 arestas conectadas. Se eu tiver 2 arestas, eu não posso dizer que é um triângulo.
Se eu tiver uma aresta, muito menos. Para ser triângulo, eu preciso de 3 arestas, 3 retas conectadas em determinada posição. Então, cada aresta é uma, mas essas 3 arestas, são aquelas 3 retinhas, é que formam o triângulo. Então, quando nós pensamos em trindade, nós devemos pensar que é o seguinte: trindade é Deus. Deus, ele é trindade. Essa trindade diz respeito a 3 pessoas: Pai, Filho, Espírito Santo. Então, Deus, ele não pode ser Deus se ele não for trindade na doutrina cristã, na historicidade cristã. Por quê? Porque o próprio texto bíblico mostra isso, demonstra. Você vê que na fórmula da bênção apostólica, você vê que Paulo, ele trabalha essa ideia, o amor de Deus, a graça do Filho, a comunhão do Espírito permanece. E às vezes ele inverte essa fórmula, ele coloca o Espírito primeiro, o Filho primeiro, o Pai por último, o Espírito primeiro, o Espírito primeiro, depois o Filho, e ele inverte, o que demonstra que não existe subordinação de uma pessoa para outra, porque Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. É Deus. Então, quando você pensa em trindade, você deve pensar em trindade o seguinte: trindade é o que forma Deus. Deus é um ser trinitariano. E para ser trindade, nesse caso, nós teríamos 3 pessoas. Então, existe até uma doutrina atualmente nas igrejas que colocam assim, que Deus, que o Filho é uma pessoa desvinculada de Deus, que o Filho não é Deus, é uma criatura. Alguns colocam que o Espírito Santo não é uma pessoa, que o Espírito Santo, ele é uma força. E que o verdadeiro Deus seria o Pai, o Criador. Isso é uma doutrina que já surgiu desde o primeiro século da igreja. Esse movimento que trata disso. Tanto Paulo, quanto João, quanto Pedro já trabalham esses aspectos combatendo essa doutrina. Então, quando você pensa em trindade, você pensa Pai, Filho e Espírito Santo formam um único Deus. Deus, ele é único e são 3 pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. E o Pai não pode ser Deus sem o Filho não pode ser Deus sem o Espírito, porque existe uma unicidade das 3 pessoas. Agora, as 3 pessoas têm peculiaridades dentro desse aspecto trinitariano. É aquilo que nós chamamos na teologia de economia da trindade. O Pai tem atribuições, o Filho tem atribuições, o Espírito tem atribuições. Nesse sentido, tá bom? Então, o Espírito Santo, ele não é uma força, porque o Espírito Santo, ele se entristece, ele se ira, ele se alegra, e uma força não é possível ter empatia, não pode ter emoção. O Filho não pode ser uma criatura, porque o texto bíblico de João capítulo 1, verso 1, Colossenses capítulo 2, Apocalipse capítulo 5, deixa claro que ele é o Criador de todas as coisas e foi por meio dele que foi criado. E o Pai não é única pessoa dentro dessa trindade, porque o texto bíblico estabelece as 3 pessoas claramente. Você vê que na criação aparece o Pai, aparece o Filho e aparece o Espírito. Em João aparece o Pai e o Filho. Na fórmula da bênção apostólica aparece Pai, Filho e Espírito. No céu aparece Pai e Filho, um ao lado do outro. O Espírito Santo, ele retorna para o Pai. Por quê? Porque o Espírito Santo não aparece com tanta frequência no texto, porque o Espírito Santo vem com a missão de evidenciar o Pai e o Filho, não a si mesmo. Então é uma doutrina que você precisaria pelo menos aí de 6 meses a 1 ano para trabalhar com muita clareza. Exatamente. Bom, agora vamos falar sobre teologia, né? Já iniciou. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o curso lá de teologia, né? O seminário que você tem lá em Petrolina. Funciona na igreja mesmo? Atualmente sim, nós estamos com a estrutura montada na sede da igreja. É uma estrutura que, graças a Deus, está sendo muito boa para os nossos alunos, cadeiras acolchoadas de braço, climatizador, datashow, uma estrutura bacana. E o seminário hoje, ele é um projeto que vinha desde 2018, que não era para ele ter parado, na verdade. Iniciou agora? Exatamente, porque em 2018 nós tivemos... Teve a pandemia, né, também? Teve a pandemia, teve o fechamento muito antes disso, por uma questão administrativa. E desde 2018 eu estava com a direção desse seminário já em mão, em que, por alguns entraves administrativos, financeiros e estrutura, eu tive que paralisar as atividades. Mas vim amadurecendo a ideia, mantendo contato com os pastores, com os irmãos, com os alunos que estavam interessados.
Até que em 2019, quando eu estava pronto para iniciar, veio a pandemia, eu parei novamente e agora esse ano nós damos o pontapé. Então o seminário hoje funciona ali na Rua dos Girassóis, número 31, no bairro Dom Malan, que fica ao lado do Areia Branca, porque essa rua antigamente pertenceu à Areia Branca, e funciona na igreja. Então é um curso que está funcionando dia de sexta e sábado, sexta à noite, sábado à tarde, a primeira turma de bacharel em teologia. E atualmente o seminário ele já Qual o nome está. do Instituto John Owen? Hoje nós estamos com uma parceria. Nós temos o Seminário Evangélico Congregacional, que é o que dá o suporte para o bacharel em teologia, um seminário denominacional. E alinhado ao seminário nós temos o Instituto de Educação Teológica John Owen, também de linhagem congregacionalista, que é para oferecer cursos de diversas ordens, formação para professores de EBD, formação de líderes, mestrado em eclesiologia congregacional. Já estamos planejando nesse mestrado e executando algumas ideias dele. Então, hoje o seminário ele vem com um embasamento muito forte de oferecer uma formação teológica histórica, reformada, nos princípios da tradição não apenas congregacionalista, mas uma doutrina que parte da historicidade cristã, inclusive. Nós incentivamos o nosso aluno a leitura com muita clareza lá, a leitura, a produção de exercício. Os professores estão sendo selecionados a dedo, então todos os professores têm uma excelente qualidade e o aluno ali está desfrutando de um momento de aprendizado, de discussão, de excelência. Inclusive, se os nossos ouvintes quiserem conhecer o seminário, basta entrar no site, o site é www.institutojohnowen.com.br. Ali você terá alguns cursos que estão sendo produzidos, não estão abertos as matrículas ainda, mas pelo WhatsApp que está ali você pode tomar informação. Eu tenho alguns depoimentos de alguns alunos que estão assim maravilhados pela qualidade do curso. Então, um projeto novo e vem com um objetivo de fazer uma grande diferença no nosso Vale do São Francisco. Isso. Além do bacharel, tem outros cursos, não é isso? Tem outros cursos. Agora, segunda-feira, dia 23, nós vamos começar um curso de teologia bíblica para professores de escola dominical e líderes, presbíteros, diáconos, pessoas que querem aprender teologia. O que é teologia bíblica? É um ramo da teologia que estuda o desenvolvimento da doutrina a partir do próprio texto. Como é que a doutrina ela se sustenta, como que ela se desenvolve na historicidade da Bíblia? Porque a doutrina ela não está na Bíblia compartimentada como está num livro de teologia sistemática. Você vai lá, Doutrina do Espírito Santo no livro de teologia sistemática, você está ali com todos os versos, as teorias a respeito dos versículos e tudo. Então, a gente vai estudar essa doutrina a partir do texto sagrado. Então, nós vamos fazer esse curso a partir de 4 pilares: criação, queda, redenção, consumação. Como é que a doutrina de toda a Escritura ela está conectada, como ela se desenvolve a partir desses 4 pilares? Então, o aluno ele vai aprender a olhar para o texto com um olhar mais investigativo, uma observação melhor. E dentro desse curso nós teremos uma oficina de como preparar um estudo bíblico. Que nós temos líderes, diáconos, presbíteros que preparam estudos, mas preparam de maneira muito leiga, não é? Então, às vezes a técnica ajuda a observar o texto e como que os temas dos estudos podem fluir naturalmente do próprio texto a partir da leitura. Isso. O curso, só uma pergunta sobre o curso de bacharel. É quanto tempo? Bem, 3 anos, 4 anos? O curso hoje de bacharel, para que você tenha um tempo hábil de formar um obreiro, um pastor, um missionário, ou quem quer de fato aprender, hoje é pelo menos 4 anos. Porque você tem que ter aí uma gama de disciplinas de pelo menos de 40 a 50 disciplinas ministradas. Isso na área de teologia sistemática, quando você estuda essas doutrinas mais conhecidas como trindade, pecado, criação do homem, Deus, consumação, igreja. E você tem as doutrinas de análise de livros, né? A análise dos livros proféticos, dos livros poéticos, dos livros de sabedoria, dos evangelhos, das epístolas, etc. Então é necessário hoje você ter pelo menos de 40 a 50 disciplinas estudadas, e não tem como você estudar em menos de 4 anos esse material, até para que você tenha um bom embasamento teológico, bíblico, e até mesmo das línguas originais, do grego bíblico, do hebraico bíblico, que é necessário hoje
para aquele que quer ser um pastor e ser um pastor com embasamento analítico, criterioso do texto sagrado. Isso. Quais são os pré-requisitos para poder se inscrever, fazer o curso de bacharel em teologia? Bem, o curso de bacharel em teologia hoje, a gente sempre coloca um critério de que você tenha pelo menos o ensino médio, porque nós entendemos que a partir do ensino médio você já tem uma capacidade analítica melhor. Mas como o curso ele é um curso livre, não é um curso reconhecido pelo MEC, mas é um curso de formação ministerial, mesmo aqueles irmãos que ainda não concluíram o ensino médio, mas têm a vontade de estudar a teologia, não é? Ele pode participar da turma do bacharel, ele pode participar da turma, mas ele tem que ficar comprometido de, ao final do curso, ou um ano após, apresentar o diploma de ensino médio, porque ele vai precisar fazer uma monografia para ter o título de bacharel. Então, qualquer curso que se preze, ele tem um trabalho monográfico para comprovar que você adquiriu um conhecimento, embasamento durante o curso, que é o ideal para que você sirva a Igreja de Cristo. Escola Bíblica Dominical, né? Você falou sobre essa questão, né? Justamente para a formação de líderes. E algumas igrejas têm, né, esquecido, têm abandonado, né, a Escola Bíblica Dominical, que nas igrejas tradicionais possui historicamente. Como é que você vê isso? Escola Bíblica Dominical é algo que permanece necessário. É uma coisa, meu irmão, é até desconfortável para falar, porque vemos igrejas abandonando esse costume. Note que o trabalho congregacional, por exemplo, ele foi fundado a partir de uma escola. Robert Reid Cali e Sarah Cali, quando chegaram aqui no Brasil, foram os primeiros a desenvolver essa metodologia de discipulado, de ensino bíblico. Eles passaram a desenvolver isso com crianças que posteriormente se tornaram os primeiros pastores no Brasil, de fato de origem nativa. Então, a escola dominical posteriormente foi desenvolvida por vários grupos cristãos no Brasil. Então, hoje você tem um desmerecimento, uma desvalorização da escola bíblica dominical. Uma por parte do próprio sistema de igreja e a outra por parte dos próprios pastores que estão desvalorizando esse trabalho. Então, a escola dominical, eu digo sempre que é o primeiro seminário do crente. Então, quando nós falamos de seminário, o primeiro seminário seria a escola dominical na igreja. E aí, para isso, é necessário você ter uma capacitação, um trabalho de fomento, de formação criterioso para os professores também, oferecer aos membros um conteúdo, um estudo de qualidade, para que atraia outras pessoas. Porque também você tem um problema na escola dominical hoje, que professor de EBD pode ser qualquer um. E não deveria ser, porque é uma escola. Eu não vou dar aula de geografia e de matemática sem preparo. Então a EBD é uma escola bíblica. Então os pastores, a igreja, deve trazer formação teológica, bíblica, metodológica, para que as pessoas possam ensinar bem e o ambiente de EBD seja algo atrativo, algo que não tem acontecido hoje. Grande parte das pessoas que eu converso sobre EBD, os membros dizem que se desestimularam porque não tem profundidade dos estudos. Não flui, são aquelas coisinhas. E aí eles comparam sempre com a internet, que o cidadão vai para a internet, você tem uma infinidade de pastores, de blogueiros explicando de tudo, sem filtro, para esses membros. Então, por que não fazer uma escola de qualidade para trazer prazer aos irmãos e vontade de chamar outras pessoas? Por exemplo, na minha igreja lá, é o que eu sempre tenho dito a eles aqui. A escola dominical aqui tem que ser a melhor e a mais atrativa. Tanto que os irmãos, às vezes, até me pegam no pé quando, às vezes, eu não dou estudo ou quando eu tenho que sair para pregar em algum outro lugar. O senhor não pode sair. Eu, quando criança, né? Não vou dizer que quando eu era pequeno, mas eu não cresci muito. Mas eu ia para escola dominical, né? 7, 8 anos de idade. E ali foi muito importante para mim, para formação cristã. Eu ia para a escola dominical, de noite eu dormia no culto. Criancinha ainda. Mas desde pequeno ali, eu estava ouvindo a mensagem de Deus tocando ao meu coração. Isso aí era 92, 93.
E eu acho que é importantíssimo a formação, principalmente das crianças e adolescentes também, a escola bíblica dominical. Acho que o pessoal tem desistido um pouco disso por conta porque doutrina, né? Às vezes pode também trazer alguns problemas, né? Tipo discordâncias. Bem, amados, foi me dada aqui a missão de trazer uma breve reflexão. Como nós estamos falando aqui de teologia, me veio à memória um texto em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14, no qual Paulo ele diz a Timóteo, que era seu discípulo, e foi Paulo que formou Timóteo, ele diz assim, 2 Timóteo 3,14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e de que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que é que esse texto nos diz? Esse texto nos diz o que ele tem para nos ensinar. Ele trabalha a ideia de que na vida cristã nós teremos muito tipo de doutrina. Estamos falando de teologia aqui, tratamos de vários aspectos. E no decorrer de sua caminhada você vai encontrar pessoas ensinando muitas coisas, pessoas apontando muitas doutrinas, muitos ensinos, homens que se colocam nos púlpitos e ensinam aquilo que vem nas suas cabeças. A pergunta é, como que você deve entender ou como você reconhece um ensinamento bíblico verdadeiro, uma doutrina verdadeira? Primeiro, o apóstolo Paulo ele já diz que nós devemos ter cuidado, porque quando ele diz para Timóteo, né, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, é que nós devemos valorizar aqueles ensinos que são os primeiros ensinos da fé a respeito do Evangelho e que com muita facilidade temos abandonado. Aquele ensino no qual diz que Cristo morreu na cruz por causa do meu pecado e foi por causa desse sacrifício que meu pecado foi perdoado. O ensino que diz que a nossa pátria não é a terra, é o céu. Ele tem sido desvalorizado no nosso dia a dia. Na verdade, muitos têm ensinado tanto nas redes sociais como nos púlpitos das igrejas e até mesmo em sistemas de radiodifusão nas rádios, que o nosso bem-estar primeiramente aqui na terra. E uma das coisas que Cristo ensinou claramente lá em Mateus capítulo 6 é que o nosso bem-estar está no céu, quando ele diz que devemos buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Neste mesmo capítulo, na oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, Cristo ele diz que devemos primeiro glorificar ao Senhor, que é dono de tudo, e depois o pão nosso virá como consequência. Bem, então devemos ter cuidado com os tipos de comida de ensino que nós temos ouvido, degustado, para que isso não traga prejuízo à nossa fé. A nossa fé, ela é uma fé extremamente delicada e é necessário que tenhamos muito cuidado. É por isso que o apóstolo Paulo, ele chega para Timóteo e ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Com isso, Paulo queria dizer que o olhar de um cristão que verdadeiramente ama Cristo, que verdadeiramente deseja viver de acordo à vontade de Deus, deve ser um olhar bíblico. Ele não pode se contentar apenas com aquilo que qualquer pessoa, até eu mesmo estou falando aqui, mas ele deve observar, ele deve ponderar a partir da Escritura. A Escritura é a peneira de qualquer ensino que se dê na rede social ou na própria igreja. Se o ensino ele parte da Escritura, então a igreja, você deve aceitar. Mas se o ensino ele não parte da Escritura, se ele não é um ensino bíblico e verdadeiramente parte da Escritura, você deve rechaçá-lo. Não é a autoridade do homem ou não é aquilo que o homem diz, mas aquilo que Deus fala a nós, que é regra de fé e prática. E a nossa regra de fé e prática, ela está na Escritura. A Escritura tem ensinamentos preciosos com relação ao nosso viver diário, no casamento, na família, nossa vida financeira, a nossa espiritualidade. Não precisa que ninguém
estabeleça um ensino a partir de suas experiências pessoais, porque a experiência pessoal é enganosa e ela certamente não é assertiva. A única coisa assertiva para o coração do homem é certamente a instrução da palavra de Deus. É por isso que o rei Davi, em um dos seus salmos, ele diz, ou ele pede ao Senhor em oração, quando ele diz: Senhor, ensina-me a viver segundo a sua justiça. Com isso, Davi estava dizendo: ensina-me a caminhar, a pensar, a falar de acordo com a palavra de Deus. Então, Paulo, ele traz essa ideia para Timóteo e diz: Timóteo, permanece firme na sã doutrina, entenda que a Escritura ela é útil para o ensino, para repreender, para corrigir, para nos educar no caminho da justiça, para que você seja um homem perfeito, um homem perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, quando nós pensamos no nosso viver diário, no nosso viver cotidiano, nós devemos pensar que é a palavra que deve nos conduzir em todos os aspectos da vida. As experiências pessoais, ela não é parâmetro para um viver agradável aos olhos de Deus, mas sim a palavra. A palavra, ela dá o caminho e ela mostra, além do caminho, ela mostra as consequências e as benesses que isso pode nos trazer. Tenha cuidado com doutrinas que ensinam um céu aqui na terra, porque a doutrina bíblica, ela ensina um céu a partir de Cristo, aquele que está sentado ao lado de Deus, como Paulo ele disse lá em Colossenses capítulo 3, verso de 1 a 4. Pensai nas coisas de cima, olhai para cima, não é? Fixai nos seus pensamentos no céu, porque é no céu que o nosso Cristo Senhor ele está posto e não é nessa terra. Cristo, por exemplo, ele não nos prometeu bonanças nessa vida. Consideramos que podemos ter coisas boas nessa vida assim, porque Deus é gracioso, misericordioso, mas a vida ela não é apenas festa. Enquanto nós continuamos aqui, a vida também é sofrimento. E nós temos vários exemplos disso, do próprio Cristo, dos apóstolos e dos profetas, que passaram por muitas dificuldades. Então, quando você pensar em Cristo, entenda que viver Cristo é viver a partir daquilo que a sua própria palavra revelada, por inspiração do Espírito Santo, nos revelou e que está disponível a nós por meio desse livro que muitas vezes nós não valorizamos no nosso dia a dia. Deixamos, às vezes, no cantinho de nossa estante, no cantinho da nossa cama, e não lemos e nos esquecemos daquilo que o salmista ele disse, não é? Que bem-aventurado é aquele que medita dia e noite na palavra, nessa regra de fé e prática. E o salmista ele conclui que aqueles que meditam dia e noite na palavra, na lei do Senhor, serão como árvores plantadas a águas de refrigério. Então, meu querido, todas as vezes que você pensar sua fé, pense a partir da Escritura, daquilo que realmente a Escritura diz, e seja como os crentes de Bereia, como está lá em Atos. Tudo aquilo que for dito, busque entendimento a partir da Escritura, porque ela que é nossa fé de regra e prática, é o nosso bem comum nos nossos dias que são difíceis, porque nós temos uma miscelânea de doutrina, miscelânea de ensino, e note, nem tudo que é dito nos púlpitos ou nas redes sociais é verdadeiramente palavra de Deus. A palavra de Deus ela está posta em pelo menos 3 temas centrais. Não é? Criação, queda, redenção e consumação. Isso quer dizer que Cristo, que é Deus, morreu numa cruz por homens pecadores, para que esses homens pecadores fossem redimidos, e após a redenção, por meio do sacrifício de Cristo, esses homens eles serão futuramente glorificados, porque essa é a promessa. Isso é o que nós chamamos de evangelho. Um justo morrendo por um injusto, um justo justificando o injusto, um justo imputando a sua justiça para aqueles que são pecadores. Pense nisso. Deus abençoe a sua vida em todo o tempo. Eu vou passar a palavra aqui para o nosso irmão Rogério. Pastor, para encerrar, tem mais uma pergunta, pastor. Como é que você vê aí, a gente falou aqui sobre teologia, formação teológica. Hoje em dia tem muitas pessoas, né, que por terem algum conhecimento da palavra, eles acabam se tornando, né, se auto-intitulando pastores, profetas, apóstolos.
Qual a importância da formação teológica? E aí depois eu gostaria também que o pastor novamente relembrasse aí o site para conhecer lá o seminário, tá bom? Bem, estava falando agora na reflexão, né? Ter o cuidado. A formação teológica na igreja, logicamente que todos os irmãos poderiam fazer, mas nós entendemos que nem sempre todos estão habilitados para isso. E entendemos também que há de se ter pessoas preparadas nessa formação. Então a formação teológica é importantíssima. Primeiro porque lhe dá um embasamento para que você interprete o texto bíblico de maneira criteriosa, lhe dá um embasamento histórico, um embasamento filosófico, porque a filosofia nos ajuda a entender como que essas doutrinas elas podem ser relacionadas com o nosso viver no cotidiano. E principalmente para nos ajudar a entender esses movimentos. Eu, particularmente, eu não reconheço o movimento apostólico, porque eu tenho embasamento teológico, como também eles terão embasamento teológico deles. E aí a pergunta é, como identificar o que é certo? Bem, para você identificar o que é certo, é você identificar os princípios. Você vai para a Escritura e você identifica os princípios. A formação teológica é importante porque ela dá segurança de doutrina à igreja. Um pastor bem informado na teologia, ele tem capacidade de observar o texto e saber se aquela doutrina que está sendo ensinada em determinado grupo ou determinada igreja tem fundamento histórico doutrinário a partir da Escritura. E aí ele poder reproduzir ou orientar a igreja de acordo com aquilo que ele entende. E como é também, está encerrando, falta 2 minutos, mas uma última. Como é lá, além do curso de teologia, o que é necessário para ser pastor na Igreja Congregacional da Aliança? Bem, hoje o processo de ordenação pastoral na Aliança, eu acredito que é um dos processos mais rígidos. O indivíduo, de maneira comum, ele deve ser bacharel em teologia, ele passa por um processo de investigação social pelo Conselho de Ética, onde ele investiga tanto a família quanto o seu procedimento na sociedade, bem como por uma prova, que é uma prova composta por 80 questões de cunho de teologia bíblica. Após essa prova, ele passa por um psicoteste e uma defesa monográfica. Ele tem que ter uma habilidade em fazer defesa da doutrina. Após todo esse processo, se ele tiver um êxito em todas essas etapas, então ele é ordenado pastor na Aliança. Tá bom. Só lembrando que o nosso programa vai ficar gravado, tá bom? No podcast Vamos ao que Interessa, lá no YouTube, tá bom? Depois os recortes durante a semana. Quero muito agradecer aqui o pastor Elton, que esteve aqui com a gente. Muito obrigado, pastor, por estar aqui com a gente. Um forte abraço a todos. Semana que vem temos novamente Vamos ao que Interessa, a partir das 10 horas da manhã. Forte abraço. Só faltou o site, não é? Deixa eu só dizer que repetir o site. O site é www.institutojohnowen.com.br. Visite o site, você será também recebido lá na nossa sede. Deus abençoe.